Vocês estão enxergando? Tá, então olha só, gente. Hoje, né, a intenção aqui da aula, para dar continuidade ao que a gente vem trabalhando, né, nessa disciplina de barragens, é falar um pouco sobre solos compactados e compactação em barragens, tá? O que é importante, gente? É a gente avaliar de tal maneira como é que essa questão do solo é tão presente, né, dentro de um barramento. Porque se a gente for parar para pensar, a maioria aí das seções de barragem que a gente vem encontrando é relativo a esse tipo de material, que como muitas vezes eu falo para vocês, né, o material é um material natural e por meio ali de ação mecânica, no caso a compactação, se oferece um material satisfatório para o uso de barramento. Então, basicamente, em relação a solos, né, compactação, o que a gente quer com tudo isso? Primeiro, a gente precisa ter dois parâmetros de campo. Sempre a gente vai ter uma ideia em si de dois parâmetros, que é o peso específico seco e a umidade. Então, se a gente for ver, esses dois parâmetros é que formam a curva de compactação. E a gente quer que esse material solo ele chegue dentro da faixa de umidade ótima, porque, consequentemente, ele vai me oferecer justamente esse peso específico seco ao máximo, né? Que é a melhor condição ali daquele solo. Basicamente, para que eu quero esse solo compactado? Porque, primeiro, ele melhora a resistência, porque se a gente for imaginar um solo solto ou um solo que não tem controle tecnológico, ele vai ser menos resistente do que um solo compactado. Em contrapartida, eu preciso que esse solo também ele tenha que ter o quê? Baixa compressibilidade, né? Ou seja, a deformabilidade dele tem que ser baixa. E além disso, né, se eu estou falando ali de um barramento, além da questão da resistência e de ser menos compressível, eu preciso que ele seja o mais impermeável possível. Não estou dizendo que ele vai ser impermeável 100%, mas que eu consiga oferecer ali para aquele solo que ele, de certa maneira, dê uma dificultada, né, nesse fluxo de água recorrente, ou seja, aleatório. Então, eu vou imprimir uma ação mecânica nesse solo para poder aumentar a resistência, diminuir a compressibilidade e diminuir a permeabilidade também, né? No caso de solo mesmo, solo fino. Então, se a gente for parar para ver, existe muita técnica por trás, né? Muita técnica voltada a você compactar aquele solo no barramento e além disso, controlar. Controlar por quê? Uma coisa é você compactar dentro de um laboratório, onde eu tenho temperatura controlada, onde não vai chover dentro do laboratório. Outra coisa é você compactar esse solo dentro de uma área que é o ar livre, né? Dentro de um local onde tem muitas pessoas trabalhando. Então, existe um rigor que precisa estar configurado também no campo para eu ter um produto eficaz aí. Então, assim, onde é que está, né, esse solo compactado? Se a gente for parar para ver, onde é que está? Ele está aqui, ó, todo esse laranja é solo compactado. Então, quando eu começar a falar de compactação de solo, justamente é essa porção aqui, né, do laranjada. Então, falou de solo compactado, é isso. Então, eu vou ter na região aqui, né, a montante, como a gente conversou, que é aquela região molhada. Eu vou estar também aqui nessa região, isso aqui é uma seção homogênea, né? Se a gente for lembrar lá da seção homogênea, deixa eu ver se tem alguma pergunta, não tem. Se a gente for parar para ver uma seção homogênea, praticamente é dotado só de solo compactado. Né? Então, se a gente for ver também em termos de seção mista, que é aquela que eu tenho vários materiais, e o núcleo argiloso aqui bem evidente dentro de um projeto, eu estou falando justamente dessa parte aqui a ser executada, esse núcleo argiloso.
aqui em forma de projeto, aqui em forma mais de esquema gráfico. Então, para começar, né, a falar um pouco sobre o solo compactado, é importante a gente entender que esse solo ele já foi previamente investigado. Então, esse solo ele foi tirado de onde? De uma jazida já estudada. E o que foi estudado especificamente? Primeiro, foi feito a parte de caracterização geotécnica, que é tudo que a gente faz no laboratório, idêntica ao que a gente faz aqui na universidade. Então, a gente faz granometria, faz os limites, faz o ensaio de compactação, próprio normal, com aquele soquete, cilindro padrão, e faz também ensaio de permeabilidade. Né? Isso tudo faz parte da caracterização, mais ensaios específicos ali, no caso, para barragem, mais o compactação e permeabilidade quando a gente está falando de fluxo, né? E tem outros ensaios que tem mais a ver com análise da resistência, estabilidade, que aí eu já vou para os ensaios mais complexos, né? Que é resistência ao cesariamento, adensamento, triaxial, tá? Mas aqui o que a gente está falando é mais para essa parte de fluxo mesmo. Diante disso, eu avalio se aquela jazida tem solo, né, com características para ser lançada aqui nessa região desse barramento. Né? Nesse caso, vamos imaginar que esse local aqui é um local amontante, onde eu tenho que ter um rigor ainda mais relacionado ao tipo de material que eu vou estar utilizando e também ao controle tecnológico, e claro, o fiscal está ali em cima, porque eu ainda alerto vocês que essa situação aqui envolve, como é que eu posso dizer, várias peculiaridades que faz com que a gente tenha que sempre estar de olho nessa frente de serviço. Né? A primeira, pelo que a gente pode observar, é que aqui é fundação, tá, gente? Isso aqui que foi escavado, ele chegou numa fundação. Então, essa primeira camada de solo que vai ter contato aqui com essa fundação é uma das principais camadas dentro do barramento, porque justamente vai sair de uma fundação e vai entrar um material que advém de outra jazida, né, e que vai ter ação do homem de máquina. Então, essa primeira camada é primordial sempre ter algum fiscal acompanhando, alguém da qualidade, o que seja. Tá? Então, eu digo sempre que a primeira... vai falar de solo compactado, vamos logo falar de rolo compactador. Não. Existem trabalhos anteriores a só lançar e compactar os solos. Então, nesse caso aqui, essa fundação ela precisa ser preparada. Então, primeiramente, ela foi escavada, como vocês podem ver. Né? Se a gente for observar, tem uma linha aqui. Essa linha aqui, daqui para baixo, é a fundação, daqui para cima já é aterro. Então, ela foi escavada. Se a gente for ver, ela está com aspecto limpo, porque não pode ter material solto, com exceção desse talude aqui, mas certamente não veio até aqui. Né? Teve primeiro aqui, deve ter liberado só esse trecho, que é o que está, né, assim, mais limpo, já foi mapeado, e tem que ter obrigatoriamente a liberação de um geólogo ou de um geotécnico que domine essa parte de liberação da fundação. Então, houve toda uma preparação para poder ter o lançamento desse solo aqui, tá? Então, a primeira etapa é justamente esse, preparar a fundação, né? Aí o geólogo vem e libera essa fundação para lançamento de solo. Depois disso, gente, eu não tenho foto da continuidade, mas a gente pode começar a imaginar que o que acontece? Depois que sai da fundação, o que vai ocorrer são sucessivas camadas de compactação, né? Então, vamos imaginar o seguinte, aqui é como se fosse uma camada que já foi compactada e liberada, essa que eu estou colocando a seta. Vocês conseguem observar que está vindo uma nova camada aqui? Então, olha só, essa nova camada, se ela for lançada em cima de um material muito seco, eu não vou ter uma boa aderência entre a camada que já está executada e a camada que ainda vai ser lançada.
Então, por isso que vocês estão observando aqui o pipa, porque ele está o quê? Molhando essa superfície da camada que já foi compactada. Para quê? Para melhorar justamente essa aderência que eu estou comentando com vocês. Ao mesmo tempo, a gente observa que essa região aqui a gente chama de praça de compactação. Então, geralmente, numa barragem, tem várias praças. Por quê? Porque enquanto essa daqui, por exemplo, ela está compactada e vai chegar uma nova camada, essa outra aqui, praça de compactação, ela já está em outra etapa. Ela já está o quê, se a gente for ver aí? Ela está sendo compactada. Então, com isso, eu consigo trabalhar em várias frentes, do que fazer uma praça gigante, e vamos supor que depois que eu compacte essa praça gigante, o ensaio lá de controle tecnológico, ele ateste que a camada não atendeu lá o rigor de umidade, por exemplo. Então, eu vou ter que remover toda essa imensidão de camada. Quando eu reparto, eu consigo minimizar esses problemas futuros, né? E eu consigo também dar celeridade ao trabalho, tá? Então, continuando aqui, essa fase aqui, eu estou umedecendo a camada do solo subjacente para vir essa nova camada. E aí, o que acontece, né? Como é que esse solo chega até aqui, essa camada a ser lançada? Ele foi lá na jazida, né? Houve o carregamento desse solo num caminhão basculante. Nesse caminhão basculante, ele seguiu até a área de lançamento, que é essa etapa que a gente está vendo aí de lançamento, né? Então, a primeira parte, a camada foi liberada, a de baixo, então vai ter um novo lançamento de uma camada, né, na praça de compactação. Se a gente for ver, já tem outros caminhões aqui esperando para fazer esse lançamento. Então, aí continua. Algo importante que vocês vão ver na literatura, que esse tipo de lançamento se chama lançamento ponta de aterro. Por quê? O que quer dizer isso? Esse lançamento, aqui nessa foto dá para ver, ele começou aqui nessa porção. Então, ele vai lançando, né, e vem um trator ao mesmo tempo espalhando. E aí vai prosseguindo de forma que o caminhão sempre trafegue por cima dessa camada lançada, tá? E justamente é importante ele trafegar em cima da camada lançada, porque ele não vai deformar a camada compactada, tá? Então, isso é primordial dentro de uma barragem, esse tipo de lançamento de aterro, que se chama ponta de aterro. Ele vai começando e vai progredindo até o final dessa camada, tá ok? Então, aqui a gente observa vários caminhões, né, já nesse sentido de lançar, né, vão ter até filas aqui para lançamento, e ao mesmo tempo já tem aqui, ó, o trator espalhando esse material que foi lançado, tá? E se a gente for ver, os caminhões não estão trafegando nessa camada aqui de baixo, que é a camada compactada, que foi o que eu falei que não é interessante, porque pode deformar essa camada, né? Muito tráfego no caminhão, em cima de camada compactada, não é legal. Então, essa camada lançada é até uma proteção deles conseguirem trafegar sem prejuízo, né, para a camada que já foi liberada, vamos dizer assim. E aí o trator, ele vem, né, espalhando, até o ponto de todo esse plano aqui, que a gente chama de praça de compactação, estar coberta com esse material lançado, tá? Vamos continuar aqui. Continuar aqui. Outra coisa importante que a gente tem que ver é a questão do espalhamento, né? Porque, olha só, se a gente for observar, a camada lançada é uma das principais etapas
dentro de um solo compactado, dentro de um produto final compactado. Por quê? Porque a camada a ser lançada e espalhada, ela tem que atender certa altura. Então, a especificação técnica de uma barragem, ela geralmente já vem dizendo, para tal rolo compactador, a altura de lançamento da camada é, vamos supor, 20 centímetros. Né? Por quê? Porque para aquele rolo se sabe que ele vai conseguir garantir lá o grau de compactação mínimo necessário. E aí, por que eu digo que é importante? Porque, vamos supor, se a gente amarra 20, mas durante o lançamento não tem ninguém ali para avaliar o quanto está essa espessura lançada, o quanto no final ficou, né, a espessura depois de ser espalhada, fica complicado de manter esse controle, e aí você já sabe qual é o rolo que vai compactar aquela faixa de barragem. Então, por isso que essa etapa de lançamento e espalhamento, eu vejo assim que tem muitos engenheiros que chegam lá na praça de serviço e falam, não vou acompanhar isso não, porque é muito repetitivo, é simples de fazer isso. E assim, como eu falei, é uma etapa importante. O engenheiro, sim, ou o técnico, ele tem que estar lá para avaliar isso. Se a camada que está sendo lançada e espalhada, você chega lá com o encarregado e falou, você já acabou de lançar, espalhar, e o que a gente fala de sarrafiar, né, que é depois que vem a motoniveladora, você tem que ir lá conferir se realmente está com aquela espessura, porque senão vai comprometer o serviço do rolo compactador, que é como se fosse a última fase. Além disso, quando você espalha tudo, você já lançou, espalhou, tem a parte de homogeneização e tratamento do solo. Porque o que acontece? Quando você coleta o solo lá da jazida, seria ótimo se ele já viesse na umidade correta para ser lançado. Mas muitas vezes isso não ocorre. Né? Então, esse solo ele já foi estudado, lembra que eu falei que ele já foi investigado no laboratório e tal? Ele se sabe qual é a faixa de umidade. Então, esse solo, geralmente, quando está na jazida, não está nessa faixa. Então, você tem que corrigir essa umidade ou lá na praça de compactação, que é o mais usual e o mais em conta, ou lá na jazida. Tá? É difícil ocorrer essa correção na jazida, porque ela é muito onerosa. Tá? Então, geralmente se faz na praça mesmo. A não ser que, por exemplo, a praça seja curta, pequena, e aí esse jirico aqui que a gente fala com a grade de disco não consiga trabalhar de maneira efetiva, tá? Mas essa foto aqui, o que que retrata? Já colocaram a água para corrigir a umidade do solo, e esse jirico ele vai andando e essas grades vão girando de forma a revolver esse material, né, com a água para chegar justamente nessa umidade ótima antes de ser compactada. Tá? E aqui seria, né, praticamente a etapa final antes de começar a compactação. Porque se a gente for observar a foto seguinte, ainda está tudo muito bagunçado essa camada. Mas quando vem a motoniveladora, né, a motoniveladora, esse equipamento aqui que tem uma régua, ela justamente vai o quê? Acertando, nivelando a camada, porque se a gente for observar, como é que o rolo compactador vai se desenvolver quando aquela camada ainda está muito só misturada? Então, tem que ter um certo nivelamento para ele se desenvolver bem. Tá? A gente vai falar um pouco mais de rolo lá na frente, o rolo compactador, porque, assim, existem vários tipos de rolo compactador, né? Existem rolos compactadores que precisam para eles compactarem, eles precisam de velocidade, né? E tem outros rolos compactadores que não, eles conseguem uma velocidade menor, porém eles são muito pesados. Então eles vão compactar aquela compactação mais estática. Então aí mais uma foto, olha, justamente ele está aqui acertando toda essa camada, né? De forma a deixar pronta e nivelada para o rolo compactador. Tá. Aqui, por exemplo, já inicia a parte da compactação. E é interessante essa foto, que justamente
vai retratar os dois tipos de rolos que eu comentei com vocês, né? A gente vai olhar aqui para essa praça de compactação. Por quê? Vamos imaginar, eu tenho essa praça de compactação que está mais baixa, como vocês podem ver, a cota dela está mais baixa, e essa aqui ela está mais alta, né? E aí, criou-se o que a gente chama de junta, né? É quando tem um patamar mais alto e um patamar mais baixo, né? Essa questão da junta é algo que a gente tem que fazer de tudo para evitar, mas tem situações que não é possível. Então, para esse caso aqui, não foi possível evitar essa junta. Então, ela tem que ser tratada com bastante rigor para não ter problema. Voltando à questão das compactações, aqui o que a gente pode observar, como tem um anteparo, né, eu vou colocar um rolo menor para fazer justamente esses arremates aqui, né, de compactar essa faixa em contato com essa junta aqui. Porém, se a gente for observar esse outro rolo aqui da Dinapac, já está no meio da camada. Então, é um tipo de compactação que eu consigo fazer assim, até com mais velocidade. Tá? Então, esse tipo de rolo compacta assim pelo peso, porque o rolo também é bastante pesado. Né? Se eu não me engano, aí é na faixa de 10 a 14 toneladas esse rolo aqui. Esse aqui é mais leve. Né? E ele anda até 20 quilômetros por hora, esse rolo. Em compensação, esse aqui é 5 quilômetros por hora, ele é muito lento. Então, ele serve justamente para esses locais de difícil compactação, porque ele é menor e ele não anda veloz. Esse aqui é mais meio de camada, né? Então, ele consegue aqui, pelo número de passadas, chegar a um grau de compactação que você quer dessa camada. E aí eu vou abrir um parêntese, porque vocês estão muito calados. Vocês podem, por exemplo, pensar assim, mas qual vai ser o número de passadas, né, que o rolo vai executar ali naquela praça de compactação? Isso, gente, vai depender, antes de começar qualquer obra de barragem, né, vai começar a compactação da barragem Y. Tá, vamos fazer aterros experimentais, né? É como se a gente simulasse, o aterro experimental é como simulasse o que vai ocorrer na prática da construção dessas barragens e diques, porém, numa menor escala. Então, eu vou testar, por exemplo, os equipamentos, com o solo que eu vou trabalhar, tá? Eu vou testar o rolo compactador, eu vou testar o trator, se aquele trator está adequado para o espalhamento, tá? E principalmente o rolo, para saber assim, com esse rolo aqui, e para esse solo, a espessura do solo tem que ser no máximo 25 centímetros. Agora, para esse tipo de rolo aqui, já tem que ser 20, tá? Então, esses valores que eu estou falando não são valores irreais, porém, eu estou aqui só querendo ilustrar a importância de se ter um aterro experimental. Em algumas obras, esse aterro experimental, assim, eu até digo que ele vira vilão da história. Por que ele vira vilão da história? Só um momento. Porque tem pessoas dentro da obra que acham que é caro, que é desnecessário, mas não conseguem entender que se você tem um documento lá no início da obra que afirma que para esse rolo, para esse solo da jazida fulana, você tem que lançar com 25, então você tem ali um plano a seguir do que ficar algo no achismo, tá? Então é importante avaliar tudo isso. Vou passar em frente aqui, que vocês estão sem dúvida. Aqui. Pera. Oi. Essa energia de compactação, né, que é falado na... Então, eu lembro daquele ensaio que a gente fez lá em laboratório do soquete no... Pois é. Então, poderia me dar um exemplo de a equivalência entre aquele ensaio que a gente fez e como vai se converter isso para o número de passadas do rolo?
Eu acho, sim, vou te falar o que acontece, porque a gente fica um pouco assim, nossa, eu fiz aquele ensaio no laboratório e não estou conseguindo fazer a relação com o campo, vamos dizer assim. Isso, justo. Né? O que acontece? Vamos relembrar lá a aula do laboratório. Depois que a gente fez aquele ensaio, gerou-se a curva de compactação, não foi? Tu lembra da curva de compactação que foi gerada? Sim, Vou te lembrar. sei eu. Olha, aqui está a curva de compactação, tá? Porque a gente vai, né, incluindo umidade, vai incluindo água, até o ponto que essa quantidade de água aqui é a quantidade ótima de água, que vai me dar o quê? Um peso específico seco máximo, ou seja, é o melhor que aquele solo vai me oferecer em termos de compactação. Grava esse dado, que é o gama D máximo, de laboratório, tá? Agora, peraí. E aí, por que eu peço que tu grave aí? Quando a gente está lá no campo, depois que a gente começa a compactar aqui e tal, né, acabou de compactar, aí liberou a camada. O que é liberar a camada? É para o laboratório vir, tá? E aí, o que vai acontecer, Luan? Ele vai cravar um cilindro aqui, muito semelhante àquele do laboratório, tá? Ele vai cravar um cilindro e vai coletar um pouco mais de amostra dessa camada aqui. Depois eu vou falar por quê. Quando ele for levar para o laboratório, ele vai fazer cálculos para justamente determinar o gama D do campo, né? O que está nessa camada que foi executada. E ele vai comparar com o que você fez no laboratório, que é o que a gente fez lá no laboratório. Tá? Quando ele dividir o gama D do campo, que é o dessa camada, dividir mesmo. Ah, deu tanto, dividir pelo que deu no laboratório, essa conta tem que dar maior do que 95%. Deu para entender? Sim. Porque, assim, quando você faz no campo, como eu falei, tem muitas coisas que podem interferir no resultado. Por isso que não é 100%. Entendeu? Então, eu vou comparar o que foi feito no campo com o que foi feito no laboratório com o mesmo solo. Tá? Por isso que é importante esses ensaios preliminares. Né? Você vai investigar o solo com todo o aparato assim, de laboratório. Aí você vai ter um valor de gama D máximo. E para cada camada que for feita e liberada, o laboratório vai lá e vai coletar a amostra desse material que foi executado. E aí ele vai comparar o que está no campo com o que está no laboratório. Vai dividir o gama D máximo do campo dividido pelo gama D do laboratório. Esse valor ele tem que ser maior ou igual a 95%. Para essa obra de barragem, tá? Geralmente é 95%. Mas, por exemplo, a pavimento, às vezes é um pouco mais do que 95%. Tá? Então, acho que eu consegui responder tua pergunta. Mais para frente, a gente vai ver justamente essa parte de ensaio. Tá. Tá ok? Aí, olha só. Eu gosto dessa parte, porque eu consigo apresentar. Oi. Eu tô sem o Voa Conecta, eu fiz uma pergunta aí com a senhora no bate-papo. Tá. Ao longo da graduação, a gente vê muito se falar em fundação rasa e profunda. Quando se trata de barragem, é uma fundação plana. Qual a diferença da fundação para uma camada comum? Tem classificação específica para esse tipo de fundação? Porque não tem elemento de sapato e tal. O que eu preciso nessa fundação profundidade? Tá. Para barragem, não existe essa divisão de barragem, fundação rasa ou profunda. Ela é simplesmente fundação. O que acontece mais especificamente para barragem?
O que vai diferenciar uma fundação da outra é que a gente vai dizer assim, aquela fundação lá é fundação em solo, aquela fundação lá é fundação em rocha, a gente teve que chegar na rocha para construir a barragem. Então, justamente, é o que tu estás falando, eu não vejo muito falar de fundação do tipo sapata, estaca, né? É porque em barragem, pelo menos para barragens de terra e de rocamento, o que a gente vai ter é o elemento da barragem encostada em algum elemento natural. Esse elemento natural, ou ele vai ser solo, ou ele vai ser rocha. Tá? Então, não vai ter esses elementos. O que eu preciso nessa fundação? Não consegui entender muito isso. Mas, pelo que eu pude, não sei se eu vou tentar explicar aqui. Antes de você, por exemplo, eu vou assentar o barramento na cota 3 metros, né? Como chegou a essa cota 3 metros? Aí vocês vão lembrar lá daqueles ensaios de sondagem, né? Aqueles ensaios de simples reconhecimento do subsolo, né? Aqueles ensaios para ver qual é o nível d'água daquela fundação. Então, essas investigações preliminares é que vão definir qual a cota que vai ser a cota de fundação, tá? Além disso, tem outros ensaios para barragem, como permeabilidade em campo, por exemplo, que aí vai me oferecer dados para eu pensar assim, olha, mas se ficar nessa cota 3 metros, o material ainda é permeável. Então, vamos ver se a gente consegue escavar um pouco mais e chegar a uma cota mais baixa que tenha um material menos permeável. É mais ou menos isso, tá? Agora, isso que eu estou falando é das estruturas. Vamos supor, tem elementos construtivos dentro de uma barragem, subestações, casa de máquinas, que pode vir a ter esse tipo de fundação que a gente é mais comum de tratar, que são sapatas, estacas, tá? Mas para esses elementos aqui de barramento, eu não tenho esses elementos de sapata e estaca. Eu acho que foi. Dá aí um joinha, ou então se faltou alguma coisa, tu me fala. E aí, gente, depois que o solo é compactado, aqui que eu queria mostrar, olha, essa praça aqui, ela é interessante de compactação. Por quê? Primeiro, ela é um pouco larga e ela é comprida. Né? Então, dentro de uma obra, dificilmente você vai ter só um tipo de rolo compactador, tá? Aqui, por exemplo, é um terceiro tipo de rolo compactador que vocês viram só nessa apresentação. Né? Porque tiveram os 2 primeiros e agora esse rolo aqui bem mais robusto. Esse rolo aqui, ele 30 toneladas. Ele mata a gente, como eu falo, porque sai de perto, porque parece que ele te puxa aí para dentro desses tambores aí de compactação. Ele, não sei, ele te atrai. Então tem que ter muito cuidado com ele, porque nessa história dele ir e voltar com as passadas, a gente tem que ficar ligado, os fiscais, os encarregados, para não ter qualquer acidente. Então, esse rolo aqui, basicamente, ele não é de velocidade, ele é de peso. Né? Ele compacta com velocidade baixa, e ali ele está inserindo peso para poder compactar aquela camada de solo. Findada a compactação, qual é o trâmite? O encarregado, o fiscal, liga para o laboratório, olha, finalizou a compactação, pode vir para retirar a amostra. Aí é a etapa seguinte, que é o ensaio de liberação da camada de solo compactado. E aí, esse tipo de ensaio, a gente vai chamar de Hilfe-Proctor, tá? É muito semelhante ao Proctor. Só que se a gente for lembrar lá do Proctor, a gente demora praticamente 24 horas para determinar a umidade, né, do solo. E com esse mecanismo do Hilfe-Proctor, em uma hora praticamente, né, por relação ali de umidade,
se consegue justamente definir a umidade que foi compactada lá no campo. Então, se vocês forem observar, aqui eu tenho um cilindro, né? E aqui eu tenho um soquete. Esse cilindro ele é oco também. Então, eu vou cravar esse cilindro para dentro da camada compactada e vou retirar como se fosse um testemunho, né, real dessa camada e vou levar para o laboratório, tá? Se a gente for observar, aqui do lado também, eu tenho como se fosse uma janela que eu também retirei a amostra para poder fazer outros ensaios, como teor de umidade, eu posso vir a fazer uma granulometria, o que for. Tá? Então, geralmente, eu tiro também uma porção, além do que vai cravado no cilindro. Tá? E aí, segura essa informação, que mais para frente a gente vai falar um pouco de ensaio ainda, tá? Em relação a algumas peculiaridades que acontecem no campo, como eu falei, tem regiões que evoluem mais rápido o aterro. Aqui que a gente pode ver que tem esse jirico com a grade e um caminhão-pipa. Então, esse aterro aqui, ele evoluiu mais do que esse. Consequentemente, eu tenho uma junta aqui, né, que é essa parte aqui, uma junta de construção de aterro. E por que assim? Não gosto muito, mas em algumas situações é inevitável. Por quê, gente? Porque vocês estão num aterro aqui, numa praça, né? Que futuramente vai ser, essa camadinha vai ser encostada nessa outra praça aqui. E aí o que acontece? É natural do solo criar como se fossem saias aqui de solo solto. E o problema está aí, quando não remove esse solo solto daqui e encosta essa nova camada que vai ser feita, não sei, daqui a uma semana, um mês, nesse solo solto. O problema é esse. Agora, qual é a solução do problema? Vinha a escavadeira, o trator, o que seja, a moto niveladora, e tirar o solo solto e chegar no compactado, porque aí eu não vou estar fazendo uma nova camada compactada, então eu vou encostar num solo compactado, tá? Então, o problema de junta é justamente esse, porque eu estou com um aterro que está mais antigo, porque ele foi sendo feito, com um aterro que é mais novo. Então, essa junção tem que ser compactado com compactado, não pode ser de outra maneira. Aqui, por exemplo, eu ilustro o que é importante do engenheiro estar presente, né? Não só na hora da compactação, mas na hora do lançamento também. Existem também ferramentas, né, até dentro da literatura, que são inspeções mais expeditas, né? Inspeções assim, tátil-visuais, por exemplo. O tátil visual ajuda muito em relação à umidade. Então, é um ponto muito importante. Então, se você vê que o solo está muito úmido, vá lá, dê uma conferida, coloque na mão. Né? Ah, mas na primeira obra vocês vão saber fazer isso? Não, mas colhem em quem entende. Né? Será que esse solo, ele realmente estava previsto para ser lançado ali naquela região? Então, se você não está no campo, nenhuma dessas respostas você vai ter. Então, por isso que é importante você estar no campo, e não só isso. Por exemplo, se a gente for ver aqui, tem um rapaz ali aqui na frente, ele era meu técnico. É importante ele te ver ali na frente do serviço, sabe? É importante você valorizar o que ele está vendo. Então, chegue na frente do serviço e vá conversar, e aí, tá tudo bem? Ou teve alguma ocorrência? Algo que está te preocupando? É importante vocês escutarem a equipe de vocês, né? Aqui é uma outra situação de trincheira, que vocês já devem ter visto, né? Aqui as trincheiras nada mais é do que um controle tecnológico também, que vai além de um ensaio, mas você tem um perfil de um aterro que foi executado, de 1 metro, 1,5 m, claro, em camadinhas, né? Então, se eu pego, abro essa janela aqui, né? A escavadeira abre essa janela, e a gente tem a oportunidade de enxergar como é que essas camadas foram construídas, é de forma, gente, amostral mesmo, né? Você
era aleatório. Então, eles não sabiam onde a gente ia abrir, por exemplo, essas trincheiras. E por que isso é importante? Porque tudo tem que estar bem compactado, tudo tem que estar bem homogeneizado. Eu não poderia antes pegar e falar, a gente sempre vai abrir ali. Não, tem que ser um elemento surpresa. No caso, eu como fiscal, mas, assim, até quem é da qualidade, o construtor mesmo. E o que é interessante é que isso começou com a fiscalização. Mas tiveram encarregados que falaram assim, não, eu confio no meu trabalho, eu vou abrir trincheira por conta própria. Então, assim, foi uma cultura que foi construída no início com muita resistência, mas depois se percebeu, né, que eram artifícios a favor da segurança de barragens, que, assim, hoje eu tenho, assim, digo até, né, que eu durmo melhor, que eu estou mais tranquila, mediante a execução dessas trincheiras. Porque eu sei o que tinham ali naquelas trincheiras. Né? Eu sei o produto que foi entregue, que a gente estava fiscalizando. Então, é uma maneira, assim, de controlar o que está sendo executado. Então, aqui, por exemplo, é o início, né? Então, aqui está uma praça de compactação gigante. E aí a gente falou, não, a gente quer abrir a trincheira aqui. No início, por que eu digo que teve resistência? Porque nessa região eles não podiam fazer nada, pelo menos um turno. Então, assim, tinham alegações, às vezes, vai atrapalhar a produção, mas eu acho que tudo, gente, é conversar. Não dá para trabalhar nessa região, trabalha em outra. Então, tiveram situações, poxa, mas a gente queria trabalhar aí, vocês querem abrir a trincheira. Tudo bem, vamos abrir em outro lugar, então. Então, tudo é uma questão também da gente saber conversar. Né? Como eu falei, no início era muito resistente. Né? Às vezes, até com pessoas da minha equipe, eu via que tinha uma certa resistência. Por quê? Porque dá trabalho pra caramba fazer isso. Né? A escavadeira, ela faz aqui, mas quem faz os degraus, quem faz um monte de coisa, são, são as pessoas mesmo, né? E aí, olha só, vamos continuar aqui. Então, abriu, né? Abre, aí depois a gente faz os degraus, né? Identificando que cada camada foi feita, qual foi a espessura, se estava homogeneizado o material, se estava com a umidade correta, né? E uma série de outras peculiaridades aí. Aqui, por exemplo, a descrição de cada camada. Eu olho essas camadas, pô, elas estão bem compactadas. Né? A gente usava própria chave de fenda mesmo, tá? Então, começou a identificar as camadas. Aqui, por exemplo, olha só essa junta gigante. Isso era uma preocupação para a gente. Espera aí, cresceu tanto esse aterro, porque, enfim, estava sendo mais produtivo, e deixaram uma praça de compactação lá embaixo. Aí criou uma junta, tinha o quê? Acho que tinha uns 7 a 10 metros essa junta. Então, eu falei, vamos fazer uma trincheira aqui para a gente avaliar como é que está esse encontro, né, de um aterro mais antigo com um aterro mais novo. E, assim, tiveram resultados muito bons, ótimo. É o que eu sempre falei, a gente está abrindo trincheira, eu não estou abrindo trincheira para encontrar coisa ruim ou torcendo para que isso ocorra. Na verdade, a gente está abrindo trincheira só para convalidar o que está sendo executado e ter um testemunho, olha, realmente está bem executado, olha, vamos melhorar aqui, essas espessuras estão muito altas, vamos melhorar a homogeneização. Então, acho que tudo isso é muito bom. Tá? Então, aqui mais, né, mais dessas trincheiras. Aqui, por exemplo, foi uma trincheira que deu uma espessura um pouco mais elevada. Então, isso a gente já recomenda para que não seja feito. E aqui, gente, começa um pouco essa parte, né, da ligação da compactação no campo com a compactação no laboratório. Então, basicamente, o que a gente quer em termos de compactação no solo tá nessa faixa aqui, né? Está nessa faixa, entre o ramo seco e o ramo úmido. Porque nessa faixa, que é a faixa de umidade ótima, vai me oferecer o quê? Vai me oferecer o que
Michelzinho está chorando. Vai me oferecer uma maior trabalhabilidade desse material, né, aqui nessa faixa ótima. Né? Porque, consequentemente, vai me dar o gama D máximo daquele material. Né? Então, olha só. Vai variar, gente, a umidade ótima de um material para o outro. Tá? Por isso que é importante toda essa caracterização desse material. Além disso, para barragem, é importante esse dado aqui para a gente comparar com o que vai ter no campo, porque é daí que eu vou extrair o grau de compactação. Tá? Então, aqui é uma parte teórica, né, da relação do campo com o laboratório. Mais uma vez, entender que a gente não pode trabalhar nem no ramo seco, nem no ramo úmido, porque não vai dar trabalhabilidade, tá? Aqui, em relação às energias, né? Para barragem, geralmente a gente vai trabalhar com energia próprio normal, que é igual a que a gente trabalhou no laboratório, fazendo aquele ensaio de laboratório. Então, a gente vai comparar a energia próprio normal que a gente teve no laboratório com aquele cilindro de cravação que é feito no campo. Basicamente, no campo, a gente tem que avaliar, né, a parte de massa específica, umidade e grau de compactação. E como é que eu faço isso no campo? Existem várias maneiras, gente. Existe o frasco de areia ou o cilindro biselado. São os mais comuns, tá? Só que o que acontece? O frasco de areia ele tem uma desvantagem porque eu não posso ter nada ao lado quando está se executando esse ensaio. Tá? Eu não posso ter trepidação, eu não posso ter nenhum carro se movimentando ao lado, porque interfere no resultado. Mas, o que eu posso adiantar para vocês, né? O que acontece? Aqui, vamos supor, é uma camada de solo compactado, e aí eu faço como se fosse um poço pequeno, né? Enfim, de 15 centímetros de diâmetro por 30 de profundidade. E aqui eu tenho um frasco de areia com areia com granulometria padrão. O que acontece? Como eu faço a escavação desse buraco aqui, esse material que estava contemplado aqui nesse poço, eu vou pesar. Então, gravem isso. Eu vou ter o peso do solo que estava ocupando esse cilindro. Né? Quando eu coloco essa areia aqui, né, eu vou ver o quanto de areia foi suficiente para preencher tudo isso aqui. Vocês concordam comigo? Se eu tenho gama da areia, né? Se eu tenho gama da areia, que é o peso específico da areia, se eu tenho o peso que a areia total da areia para ocupar esse espaço, eu consigo calcular o volume desse poço que eu escavei. Aí vocês lembram que eu tinha o peso do solo que foi escavado? Então, quando eu pego o peso do solo e divido pelo volume, eu vou ter um gama, né? Eu vou ter um peso. Só que esse gama, ele vai estar, aquele solo ele vai estar submetido a uma umidade. Então, se eu quiser descobrir qual é o gama D do campo, eu vou ter que pegar esse gama e dividir por 1 mais W. Aí eu vou ter um valor, né? Esse valor do gama D é do campo. E aí eu vou comparar com o gama D que eu obtive aonde? No laboratório. Quando eu fizer essa continha do gama D do campo dividido pelo gama D máximo do laboratório, eu vou ter justamente o grau de compactação. Essa é a definição do grau de compactação. Gama D do campo dividido pelo gama D do laboratório. Vezes 100 para dar em porcentagem, né? Então, ele tem que dar mínimo de 95%. Então, esse é um tipo de ensaio, né? O outro tipo de ensaio, que é praticamente
o mesmo princípio, vamos dizer assim, que é o que eu já mostrei ainda há pouco para vocês, ele sendo executado. É o cilindro de cravação, que é o ensaio de Hilf. Então, o amostrador é cravado no solo por percussão, retirando-se uma amostra cujo peso é W. Conhecendo o teor de umidade da amostra, calcula-se o peso seco da amostra e determina o gama D do campo. Então, aí a gente vai ter o gama D do campo daquela camada que foi compactada. E, consequentemente, eu vou o quê? Dividir pelo gama D do laboratório. E aí eu vou ter o grau de compactação. Não fiquem agoniados que, para essa parte, eu vou passar um exercício para vocês, para justamente vocês treinarem essas continhas, tá? Em relação ao controle de umidade, existem alguns tipos, né? Existe o SPID, que é esse equipamento aqui, mas é um equipamento muito caro e para a gente não atende, porque ele não dá a casa decimal. Então, a umidade é 2%, é 3%, e para solo isso é complicado. Tem o método de frigideira, álcool, tem a estufa, que é bem conhecida, né, mas precisa de 24 horas, e tem de micro-ondas. Aqui eu vou passar rapidamente, eu até digo que esse equipamento aqui ele é um equipamento especial, né? É um equipamento que você coloca sobre a camada de compactada. E ele vai definir o que é o grau de compactação e umidade. Só que ele é chamado de densímetro nuclear. E aí, o que aconteceu? Isso foi muito abundante, muito usado na época de 80, 90. Só que eles começaram a perceber que as pessoas que manipulavam esse tipo de equipamento começaram a falecer. É triste essa história. E aí eles fizeram uma relação. Nossa, mas o fulano faleceu. Não era ele que usava o densímetro nuclear? Então, de alguma maneira, eles viram que tinha relação entre essas mortes e o uso desse densímetro. E aí ele foi abandonado no universo de barragem, né? Justamente porque não se sabe se aquela pessoa morreu por causa disso ou se esse densímetro ajudou. E aí, eu estava, como eu falei, né, eu estava vendo uma questão no orçamento de equipamento, e aí eu vi esse medidor de densidade e umidade para compactação de solo não nuclear, né, até naquela empresa Soloteste. Então, é um tipo de equipamento que te dá de forma mais rápida e expedita o que você quer em relação à camada compactada. Aqui é outro tipo, né, de ensaio especial. Eu nunca vi esse equipamento assim ao vivo, mas é um tipo de ensaio rápido e prático, né? Ele é para determinar mais parâmetros de deformação, né? Então, ele consegue medir rigidez durante o processo de compactação, né? Então, pode ser futuramente que esses equipamentos estejam aí no mundo de barragem. Então, eu achei interessante apresentar para vocês. E aqui, chegando no finalmente, né, que é justamente o grau de compactação, que é aqueles métodos que se tem lá no campo, que determina o gama D do campo, ou gama S. E aí, ao dividir pelo gama S do laboratório, e multiplicar por 100, eu tenho o grau de compactação. E aí eu vou comparar com a minha especificação. A especificação ela tem que estar lá presente. Deu tanto. Tem que ser no mínimo 95. Aí você, todo tempo, vai fazer essa continha aí, tá? Era isso o que eu tinha para apresentar. Eu vou continuar, mas eu vou parar a gravação aqui.